Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Além dos Números. Hoje, com muito orgulho, recebo uma pessoa que virou a chave da minha cabeça. Eu, quando comecei a consultar com ele, não imaginava a jornada a qual eu estava entrando. Porque, além da especialidade dele, que é ser médico, ele é aquela pessoa que se preocupa com o paciente em todos os aspectos que esse paciente pode estar passando. Então, ele foi responsável por a mudança de chave, não só na minha parte metabólica, mas também na minha parte pessoal. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Muito obrigado, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Diazinho mais do que especial, uma vez que a gente tá gravando no seu aniversário. Isso. Então, aqui, parabéns, na verdade, hoje é pra você. Obrigado pelo convite, compartilhar um pouquinho desse dia especial seu contigo. E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí. Para mim, quando eu demorei para te convidar, né? Porque eu sempre que entrei no seu consultório, eu te via como que a internet ela tem esse poder, né? De transformar a gente, endeusar, às vezes a gente, transformar a gente em algo que não é nem humano. E aí eu lembro que o que fez com que eu fosse no seu consultório foi o Instagram. Foi um Você vídeo. fala muito bem, o vídeo, aí tem aquele caso que eu brinco com você e falo sobre o abdômen. Sim. Você fala, esse cara tem 98 quilos, uma baita de uma barriga, e depois de tratamento com você, ele tinha o mesmo 90 e poucos quilos, com o abdômen trincado. É isso. E aí eu fui para o seu consultório e não imaginava que a gente ia passar por tudo isso, né? Então, tem um ano, eu acho que janeiro... 3 meses, eu acho. E foi uma transformação absurda, porque como é ter esse cuidado, Lucas, com o paciente? Porque o paciente, ele chega para você, muitas vezes, tem muitos pacientes seus que já sabem o que estão buscando, porque eu vejo ali na sala pessoas já magras e tudo mais, mas tem pessoas que, de fato, estão buscando uma mudança de vida. Isso. Como é entrar e assim, estar junto com o paciente nessa jornada? Rodrigão, eu brinco que é o seguinte, eu fiz residência de ortopedia e traumatologia no Mário Gatti, então eu fiz no SUS, e toda vez que entrava um paciente dentro do consultório, lá eu tinha, para você ter uma ideia, em uma manhã eu tinha que atender mais ou menos 60 pessoas, tá? Se você for dividir isso em 4 horas de atendimento, estou falando de um atendimento a cada 4 minutos. E eu falo sem vergonha nenhuma, mas lamentando o que a gente tinha que fazer. Eu tirava a cadeira do paciente muitas vezes, porque não dava tempo dele sentar e levantar. Isso acontecia realmente. Quando eu fui para o meu consultório, acabei todas as minhas residências, minha especialização, tudo certinho, eu falei, cara, eu quero oferecer algo diferente para meus pacientes. Então, isso que você falou é a grande verdade. Tem gente que já chega no meu consultório querendo uma coisa específica, seja emagrecer, ganhar músculo, tratar o diabetes, o colesterol, a pessoa vai com uma queixa específica. Mas hoje, na verdade, pós-pandemia, existe uma queixa que é o seguinte, eu quero qualidade de vida e eu quero longevidade. Quando a pessoa fala isso, ela muitas vezes não tem nem o conceito do que é qualidade de vida e nem o conceito do que é longevidade. Porque qualidade de vida para você pode ser acordar bem, treinar, comer, tomar seu vinho no final do dia e tá tudo certo, ter um bom relacionamento com a sua família. Para mim, qualidade de vida é diferente. Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu quero treinar em alta performance, eu quero performar no meu trabalho, eu quero ser capaz de montar 400 slides num dia para dar um curso, eu quero chegar à noite, comer saudável, deitar e descansar. Isso para mim é qualidade de vida. Então, isso é um direcionamento que eu tenho que ver com cada paciente. E até o conceito de longevidade é diferente. Tem gente que quer viver muito. Quero viver 90 anos, doutor. Tem gente que fala assim, doutor, não me interessa viver muito. O que eu quero viver é viver bem. Enquanto eu estiver vivendo, eu quero viver bem. Então, cada um vai de uma forma no consultório e muitas vezes a pessoa vai sem saber o que ela quer. Muito por conta do Instagram. O que acontece no Instagram é que a pessoa ela me olha, às vezes lá e ela fala, eu quero o Dr. Lucas. Só que ela não sabe aquilo que eu faço, ela só tem aquela imagem do Dr. Lucas e fala, eu quero ele para fazer alguma coisa comigo. A pessoa nem sabe o que é. Então eu brinco que a primeira consulta é sempre um desafio, que eu tenho que descobrir o que a pessoa quer, o que ela está disposta a fazer, que é uma parte importantíssima do negócio, para aí sim eu entregar o resultado que ela quer, da forma que ela pode conseguir. E dali, quando você inicia a medicina,
você tinha esse foco de trabalhar com a saúde? Porque sua área primeira foi ortopedia. Ortopedia e E traumatologia. aí, como é que você vai para uma área que cuida um pouco mais, já tá falando do corpo, mas já tá falando de um corpo de uma outra Uma forma, medicina né? integrativa, Tá. na verdade. Foi o seguinte, Rodrigão. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu era um atleta aposentado. Então eu tinha lesionado meus joelhos, eu operei meus 2 joelhos, parei de jogar tênis profissionalmente por isso. E eu entrei na faculdade de medicina focando em ser ortopedista, porque meu pai é ortopedista. E eu tinha operado os meus joelhos, ortopedista, joelho, pai ortopedista, tudo comunicava para eu ser ortopedista. Só que quando foi chegando no quinto, sexto ano da faculdade, eu comecei a me frustrar um pouco com aquilo que era a ortopedia, que era quebrou, consertou, rompeu, consertou, era só cirurgia. Então era só tratava a lesão, não mudava a qualidade de vida do paciente e tudo mais. E eu, com histórico de atleta, muitas pessoas na faculdade, já amigos, perguntavam: Lucas, o que você toma de suplemento para você ficar com um corpo assim? Lucas, você joga tênis pela faculdade, você ganha os jogos sempre. O que você faz? O que você treina? O que você come? O que você usa? Começou a gerar essa pergunta. E na época tinha a famosa onda dos nutrólogos. Estava surgindo a onda da nutrologia. E aí, eu vou ser muito sincero em dizer para vocês que 99% dos ditos nutrólogos que você vê por aí, na verdade, não são nutrólogos. Nutrólogo é quem prestou a prova do título da Sociedade Brasileira de Nutrologia e passou, ou quem fez residência em nutrologia. A maioria desses ditos nutrólogos são pessoas que fizeram pós-graduação de final de semana e estão aí atuando na área de nutrologia. E eu não vejo isso como um problema. Só não vamos utilizar o termo errado, que seria ser nutrólogo. Nutrólogo é um médico. Nutrólogo é um médico que fez residência ou passou na prova da Sociedade Brasileira de Nutrologia. O médico nutrologista foi o que fez a pós-graduação de final de semana, online, seja ela qual for, na área de nutrologia. Existe uma diferença. Um tem um reconhecimento do CFM, o outro não tem esse reconhecimento. Precisa estudar mais a fundo, né? Um pouco mais a fundo. E eu não estou dizendo que tem... Vou ser muito sincero, Rodrigo, eu fiz residência, eu tenho várias pós-graduações, eu não me considero melhor do que um médico que não tem residência. Não acho que isso muda muito. Porque se a pessoa se esforçou por fora, estudou por fora, mérito dela, ela consegue construir uma boa base de conhecimento e atender muito bem o paciente. Tem autores de livro no Brasil, na área de hormônios, por exemplo, que eu trabalho bastante, que são médicos, sem residência alguma. Então, isso não significa muita coisa. Mas eu vi aquela onda de nutrólogos, de nutrologia, e eu falava assim, gente, eu não acredito nisso que eles estão vendendo. Para mim, isso é charlatanismo. Eu não acredito. Só que eu gostava muito da área do esporte, da metabologia. Falei, putz, vou fazer a residência em ortopedia e traumatologia, que é uma residência tradicional, e eu vou pegar e vou fazer a pós-graduação em medicina do exercício e do esporte. E aí, na medicina do exercício e do esporte, eu já era apaixonado por metabolismo, eu já era um cara apaixonado por endocrinologia, só que eu percebi que aquilo que a pós me entregava era menos daquilo que eu já sabia, porque eu vivia aquilo como atleta. Então, o que a pessoa passa na teoria, igual, uma coisa é eu falar para você, Rodrigão, come arroz, feijão, carne, legume e salada. Outra coisa é eu comer arroz, feijão, carne, legume e salada todos os dias e eu saber o que você sente isso de resultado. Então eu percebi muito essa diferença. E aí eu fui levando para um lado de integrar tudo aquilo que o paciente precisa para ter um bom resultado. Então eu vou lá, o paciente passa comigo, passa com o meu nutricionista, passa com o meu preparador físico, agora a gente tem psicólogo na clínica, fora toda a parte da equipe de enfermagem que eu tenho. Ou seja, hoje o meu paciente, ele sai do meu consultório com tudo resolvido, pronto, porque eu acredito nisso. E tem que ter uma pessoa para coordenar. Vamos lembrar quando você chegou lá. Você chegou para mim com uma nutricionista, a Rê, que é minha amiga, com o seu preparador físico e comigo. O que eu falei para você? Eu preciso que todo mundo me obedeça. Sim. Porque, querendo ou não, gente, não é porque eu sou médico que eu acho que eu sou superior aos outros. Não é nada disso. Só que eu vou fazer alterações no seu metabolismo, com a parte química, com a parte medicamentosa, de suplementação, de nutracêutico, fitoterápico, que o nutricionista e o preparador físico não podem fazer, porque não é a especialidade deles. Então, se eles não obedecerem à minha ordem, vai dar tudo errado. Então, o que eu vejo é, o médico hoje, ele não pode simplesmente entregar uma receita com um remédio. Ele tem que entregar tudo, porque faz tudo parte do tratamento do paciente. Mas eu acho que tem uma diferença no seu atendimento, que um pouco do podcast ele foi criado para
para que a gente mostre o empresário humano, mas também como ele saiu da caixa em algumas coisas. Sim. Porque o médico, eu acredito que é aquele que ele tem que ser íntimo do paciente. Total. Ele tem que escutar o paciente, ele tem muito mais que ouvir e conversar. E é isso que acontece nas nossas consultas. Quem tem o prazer de passar com você, tem isso. Então você senta, conversa, como é que você tá, o que está te ajudando, como é que você está se sentindo. Então a gente inicia um projeto de um jeito, porque eu iniciei de um jeito, e foi mudando ao longo do tempo. E trazer esse ouvir, eu acho que é muito diferente, e essa questão de se preocupar com todo mundo. Porque hoje, muitas vezes, você vai no consultório, a pessoa só é endocrinologista. Tá, mas quem eu procuro? Vai no manual do convênio, posso indicar fulano de tal. Digita no Instagram. Você tem já essa solução pronta. O que fez você falar, não, eu vou ter que ter algo diferente para eu... Foi a questão de atrair mais pessoas? O que foi? O que te fez ser diferente no meio tão igual? Nossa, não foi nada para atrair paciente. Vou ser bem sincero que foi o contrário. O primeiro parceiro que eu tive dentro foi o meu nutricionista, foi o Pedro. E a minha grande dor era o seguinte, o paciente passava comigo no consultório, na época eu tinha acabado de lançar o primeiro protocolo de emagrecimento meu, e o paciente passava comigo e eu entregava para ele já algumas indicações. Eu entregava o cartãozinho, na época do cartãozinho ainda, dos nutricionistas que eu gostava. Falava assim, você precisa passar com o nutricionista para criar a sua estratégia dietética. O que o paciente pensava? Poxa, estou passando no Dr. Lucas. É caro a consulta dele. O medicamento que ele me passou, o tratamento é caro. Não vou gastar com o nutricionista. Vou pegar e eu fazer uma dieta da minha cabeça. E aí, eu não entregava resultado, porque o paciente vinha não fazendo a dieta, tendo só tomado a parte medicamentosa. E aí o resultado, Rodrigão, ele era medíocre. Eu vi o paciente gastando uma puta de uma grana, com perdão da palavra, e não tendo resultado. E aí o que eu falei? Eu preciso internalizar esse profissional dentro do meu consultório. Então ele tem que ser uma extensão da minha consulta. E aí na época eu peguei o Instagram, eu já tinha um número legal de seguidores, peguei a câmera, dei o play e falei, pessoal, é o seguinte, se você é nutricionista, tá querendo trabalhar comigo, me manda mensagem aqui no Instagram, que eu vou pegar o seu currículo, vou analisar e vou marcar uma entrevista com quem eu achar interessante. Na época, o Pedro, ele não me mandou mensagem, ele tinha meu telefone, por algum motivo, e ele me ligou. E ele falou o seguinte, Lucas, eu acabei de me formar, faz 2 meses, ou seja, experiência zero, só que eu quero trabalhar com você. A atitude dele, Rodrigão, me surpreendeu muito. Por quê? Ele já estava entrando com um médico consolidado e ele teve a cara de pau de falar, cara, eu não sei, eu quero aprender, mas eu tô contigo. Eu falei, putz, gostei desse menino. E aí eu internalizei o Pedro, ele passou um tempo em treinamento comigo e depois ele assumiu os pacientes. Depois que eu internalizei todo esse serviço na clínica, que depois foi internalizar um preparador físico, depois o psicólogo, depois a equipe de enfermagem e tudo mais, hoje meu paciente ele sai resolvido. E aí eu entrego o que eu posso entregar de melhor. Então não tem aquela desculpa, eu vou para o meu nutricionista e a pessoa não vai. Não tem mais. Fala assim, olha, você tem que fazer dessa forma, então você vai fazer com a minha equipe e fica tudo certo. Na época, era poucos médicos que tinham já uma equipe internalizada igual eu tinha. Hoje já virou bem mais consolidado, hoje eu acho que muita gente já tem e tudo mais. Só que na época era revolucionário até. E eu lembro uma coisa, Rodrigão, que todo mundo fala, putz, você fez isso para ganhar mais dinheiro, talvez, porque você cobrava o nutricionista. Não. O que eu fiz? O valor na época que eu pagava para o Pedro, eu não acrescentei em nada dos pacientes. O que eu fiz? Todo paciente que passava comigo era obrigado a passar com o Pedro. Então já estava, era no pacote da consulta. Era um combo. Era um combo. E eu não aumentei o valor da minha consulta. Então eu adicionei um gasto, sem ganhar dinheiro com isso, na época, justamente para entregar resultado para o meu paciente. Então não foi uma questão de trazer mais pessoas, não foi nada disso. Foi uma questão de trazer resultado. Porque no final, vamos ser muito sinceros, Rodrigo, a minha área da medicina não é uma área de resultado. Eu não entrego resultado, porque eu dependo de ti. Exatamente. Então eu não consigo te entregar.
Mas é minha responsabilidade fazer tudo ao meu alcance para você ter um resultado. E aí eu tive que colocar lá dentro. Então foi por resultado e eu vou te falar, isso é uma questão de ego até para mim. Eu gosto de entregar resultado. É aquilo que me dá tesão de fazer, cara. Mas gosta de cobrar também, né? Muito. Eu Muito. falo assim que às vezes a gente fica um pouco na pressão de conseguir atingir as metas que primeiro são nossas, porque você deixa muito claro, né? A sua consulta é a via de mão dupla. É isso aí. Aonde você quer chegar. Então não é você que determina o que você dá as opções ali, que caminho você quer seguir, e aí você cobra muito por isso. Eu não cheguei nesse ponto, mas acredito que deva ter o ponto de você falar para o paciente, ó, você não tá querendo mais. Já teve caso assim, da pessoa não querer, porque às vezes eu sinto, eu fico tão na pressão, falo, por exemplo, a última vez, pra vocês terem uma noção, eu quis fazer um retiro, Legendários, eu tava ali, ó, só ganhando coraçãozinho, e foi lá para baixo. E o Lucas falou a seguinte frase para mim na consulta: não vamos falar sobre os seus resultados. Vamos focar e ganhar no que você perdeu nesses 2 meses aqui. Só isso, você não falou mais nada. É isso. Falei, opa, meu calo apertou. É bem por aí, porque assim, ó, gente, é literalmente isso que você falou, uma via de mão dupla. Eu vou te entregar o caminho, eu brinco que eu sou o Waze, eu vou te falar o que você precisa fazer. Só que o Waze, ele é chato. Quando você erra, o que ele fala? Recalculando a rota, e fica repetindo aquilo lá. Então, eu sou o Waze e eu vou te atormentar. O que acontece, Rodrigão, é o seguinte, quando eu percebo que a pessoa já alcançou um resultado muito bacana, eu começo a querer dar alta para ela. Afinal, gente, obviamente que o meu acompanhamento é uma questão de qualidade de vida, de saúde. Então, a maioria dos meus pacientes já estão comigo há muitos anos. Mas chega um momento que eu acho que você tem que ter a sua autonomia, que você tem que seguir a sua vida sem mim. Então, poxa, começa a passar a cada 6 meses, a cada 1 ano. Esse é no caso quando o paciente quer continuar e ainda tem motivação. Só que se eu percebo que a pessoa não quer fazer, ela não está disposta, eu me dou toda a liberdade do mundo hoje, Rodrigo, e obviamente no início da carreira eu não fazia isso, eu chegar e falar, vamos parar. Porque você vem aqui, você não faz nada do que eu peço, você está gastando seu dinheiro. Para mim não é uma questão financeira, já deixou de ser há muito tempo. Para mim é uma questão de eu estar feliz fazendo uma coisa que eu gosto. Então vamos pegar e vamos parar o tratamento? E eu falo, tranquilo. Quando eu não chego, eu não dispenso o paciente, porque tem paciente que eu faço questão de falar, olha, não quero mais continuar te acompanhando. Para mim não faz sentido, para mim não justifica. E eu falo com a maior tranquilidade do mundo. E aí tem 2 situações. Ou o paciente, ele pega e realmente vai embora, que é o que eu gostaria que acontecesse. Mas 90% das vezes eles pegam e falam assim, putz, tomei uma chamada e tô sendo dispensado por alguém que eu estou contratando. Porque na verdade é isso, é você que me contrata. Exatamente. E aí quando eu falo que eu não quero trabalhar com você, e eu falo isso para vários pacientes, Rodrigo, a pessoa volta na outra consulta completamente diferente. Nossa, então funciona, porque eu tô correndo praticamente todo dia. Viu? Porque eu falei que 18 de fevereiro é a minha entrega de resultado. Ainda a Érica me perguntou, a Érica trabalha no consultório, um beijo, Érica. Ela falou, Rodrigo, como tá indo? Eu falei, eu estou me matando. É isso. Eu tô correndo 5 horas da manhã com outro preparador físico só de corrida mesmo específico. Consegui bater meus 6 km direto. E a pace de 5,90, acho que para mim é muito, muito alto. É um excelente pace. Porque de 18 de fevereiro Você eu tem quero que prestar ter contas. só elogios, mais nada. Mas é isso. Mas é isso que essa questão tem esse cuidado que você tem, né? E desse processo todo, eu tive que procurar você para N problema. E você sempre tinha uma solução. Rodrigo, procura o profissional tal, isso aqui vai para o profissional tal. Então, você também roda no meio da medicina para saber como as outras áreas estão evoluindo. Total. Rodrigo, é o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, mais importante do que saber o que você sabe, é saber o que você não sabe. A minha função como médico é saber muito da minha área em específico, que é ortopedia, traumatologia, medicina do esporte, metabologia. Eu tenho que saber muito disso. E eu tenho que saber um pouquinho sobre cada coisa.
Então, eu tenho que saber um pouquinho sobre Covid, eu tenho que saber um pouquinho sobre cardiologia, sobre pneumologia, sobre urologia, eu tenho que saber um pouquinho de tudo. E uma grande coisa é, quando você tem essa humildade de falar, putz, isso eu não sei, você tem que correr atrás de ou aprender para você resolver, ou de ter uma boa indicação. E isso, para mim, é fundamental. Porque aí, eu deixei de ser, ao longo desse tempo, um médico que trabalhava só com performance, com emagrecimento, com hipertrofia, para me tornar um médico praticamente da sua família. Qualquer coisa que acontecer com você, você vai pegar, você vai mandar uma mensagem, e eu vou falar assim, Rodrigo, isso eu não sei resolver, mas eu sei quem sabe resolver, vai lá para esse lugar. Então é muito frequente, até paciente às vezes, chegar e falar assim, doutor, tô com pneumonia. Você sabe tratar pneumonia? Gente, eu tenho que saber tratar pneumonia. Eu sei, só que eu não sou especialista nisso. O que eu pego? Eu tenho contato do melhor pneumologista, para mim o melhor pneumologista, e eu vou indicar para a pessoa ir no melhor pneumologista resolver o problema. Isso faz parte, Rodrigão. Eu tento abraçar aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo. Mas se eu não conseguir, eu tenho que ser a primeira pessoa a falar que eu não consigo. Eu tenho certeza que na sua área, você como contador, você deve saber muito. Só que deve ter aquela vírgulazinha que legislação brasileira muda todo dia, que você vai ter suas dúvidas e eu tenho certeza que você tem os seus consultores para você bater o gancho e falar, tô com essa dúvida aqui, o que tem isso daí? É a mesma coisa. Até para o cliente, muitas vezes a gente até entrevistei um amigo aqui que é o Fábio, dando um exemplo, que, Rodrigo, você fala da minha aposentadoria. Eu falo, eu posso calcular, eu sei calcular, mas eu não sou especialista. É isso. Então eu posso cometer um erro por não estar estudando isso todo dia, porque não é o meu fim hoje, meu fim é contabilidade consultiva, então eu posso cometer um erro e uma decisão que vai te custar 2 ou 3 anos a mais de contribuição. É isso. Então precisa pegar uma pessoa que é focada. E as pessoas, muitas vezes, elas têm essa questão de eu sou tudo, bater no peito. Eu falo, tem gente, profissionais aí no mercado, exatamente para que a gente se alinhe, faça a nossa parte de network, tem ali no seu time com você, para qualquer hora que você precisar, você ter um suporte para o cliente. Gente, mas é isso, Rodrigão. Por exemplo, eu tenho que ter uma equipe e eu tenho que ter várias opções. Por quê? Médico em especial, que é a minha área, medicina, vai muito do nosso tete-a-tete. Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente tem uma relação médico-paciente muito boa. Às vezes eu posso te indicar um médico que tecnicamente ele é fantástico, que os resultados dele são fantásticos, que eu sei que comigo a minha experiência como paciente ou com outro paciente meu foi fantástica, só que com você em especial, o santo não bateu. E isso acontece. E quando você trata de uma área tão íntima quanto a medicina, que é o seu corpo, que é a sua saúde, isso acontece diversas vezes. Então eu tenho que ter um hall de 2, 3 cirurgiões plásticos, 2, 3 urologistas, 2, 3 cardiologistas, 2, 3 psicólogos. Eu tenho que ter um leque de opções para eu te entregar sempre uma coisa que vai ser o melhor para você. Você lembra quando você mudou de preparador físico, eu falei assim, você me dá uns 2 dias para eu pensar quem que é a melhor pessoa para o seu perfil? Porque eu vou lá e eu penso muito nisso. Quando você pega para indicar alguém, você transfere a sua credibilidade. Então eu estou tirando da minha credibilidade, estou colocando na outra pessoa. E você confia em mim. Exatamente. Quando você... Eu acho assim, um dos maiores medos que eu tenho é de indicar. Por quê? Porque você gosta de mim, eu me dou bem com você, a gente tem uma relação de confiança. Só que se eu indicar uma pessoa que for muito ruim para você, na verdade, você pode ficar chateado não com a minha indicação, mas comigo. Então isso é muito delicado. Por isso que toda vez que eu vou indicar uma pessoa, eu respiro umas 40 vezes e eu ainda olho para a Érica. Que a Érica é a minha enfermeira, fica do meu lado em todas as consultas. Eu falo, Eriquinha, você acha que essa pessoa é boa para essa pessoa? Aí a Érica, não, eu acho que essa pessoa é melhor para essa pessoa. Porque é isso, é uma indicação. Você tem que ter o seu rol para você passar credibilidade e transferir para a pessoa ideal. Mas isso que você falou é bem... eu falo por questão do Rafa, né? Porque eu lembro que você falou, você tem alguém que você se identifica ou gosta? Na verdade, eu nem o conhecia, mas você acertou em cheio.
Porque eu falo assim, o Rafael, ele é... Hoje eu treinei, 6 horas da manhã, tava lá na academia com ele. Ele é extremamente bem-humorado. E ele é muito... Ele não deixa eu pular Ele é exercício, ele metódico. foca muito mesmo. Ele é você de uma forma... Numa roupa de preparador E físico. preparador físico e muito animado, porque o Rafael, ele faz dancinha, ele fica em cima de você. Eu falei pra ele, hoje é meu aniversário, a gente não pode diminuir o número de repetição. Ele falou, pelo contrário, eu vou aumentar peso. E aí ele fica lembrando das suas frases, né? Lembra que você quer chegar a 9%? Quando eu vou reclamar, ou ele vira e fala assim, que aquela frase eu não devia ter falado pro Rafael. Faça como se você estivesse morrendo. Vai Que é pra o que você morte. fala. É isso. Cada repetição, cada exercício, pensa, foca que você vai estar morrendo. Como se não fosse mais ver depois daquele exercício. E realmente foi uma identificação muito grande. O Rafael, porque quem está do nosso lado, muito contribui para o nosso resultado também. Porque tira a gente da 100%, caixa, né? total. Você me tirou da caixa. Né? Então, acho que a penúltima consulta que a gente teve, que eu acho que foi a consulta mais intimista que eu, Foi. você e a Érica choramos, que é o que eu falei da importância que você teve, e nem você sabia que tinha essa importância. Não sabia. Né? Porque eu falei, Ou até arrepia, que até hoje. ó. é um espelho. Eu acho que é o que você falou, que nem você deu o exemplo. Eu vou precisar comer arroz, feijão, para ver o que o paciente está sentindo. Sim. E você, de fato, você se coloca no nosso lugar. E eu acho que você até tem uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho de te perguntar. Pergunta. Porque eu acho que você já imagina para onde a gente vai. E você já sei, na verdade. Exatamente. Já sei. Mas como é se segurar? Porque você não fala. É muito a conversa, deixar o paciente se adequando ao momento que ele está. Eu não, acho que eu não teria esse controle de ansiedade que você tem. Mas eu acho que você consegue ver toda a nossa jornada. Porque a ideia que eu tenho, porque eu lembro de uma frase sua. Na primeira consulta, você falou assim para mim, eu sei aonde você vai estar. E aí, agora, obviamente, muito próximo de onde eu quero estar, eu fico pensando, ele já sabia de todo o caminho. E eu não tinha ideia disso. Na verdade, é o seguinte, Rodrigão, eu tenho que visualizar um processo. Eu consigo ver ele muito fragmentado em momentos. Em momentos. Então, eu sei o momento que eu tenho que fazer isso, o momento que eu tenho que fazer aquilo, o momento que eu tenho que ir criando alterações. Mas por que eu já visualizo isso? É o seguinte, eu sei que quando você alcançar o seu próximo resultado, que mais ou menos, eu já te vi hoje, você tá de terno, mas ele não chegou de terno, ele chegou sem o blazer. Então eu imagino já um pouco do resultado. Eu tenho certeza que você vai querer um pouco a mais. Eu tenho certeza que você vai querer um pouco a mais. Então eu já consigo visualizar isso ao longo do tempo e ao longo dos anos. E eu já sei o meu processo que eu tenho que fazer. Só que isso vem muito de atender muitas pessoas. Então, vai criando essa casca. E, na verdade, vem um pouco da questão da empatia. Eu vou ser muito sincero com você, assim, Rodrigão. Eu não sou o cara mais empático do mundo. Por que eu não sou isso? Porque, gente, eu nunca fui gordinho. Eu sempre tive um corpo legal desde a adolescência, né? Que é aí que você vai se importar realmente com o corpo. Desde os 15 anos, sempre tive um corpo legal. Sempre treinei muito bem, sempre fui um dos mais rápidos, um dos mais fortes. Eu sempre tive isso. Então, eu nunca passei por uma pessoa ser gordinha para ter esse sofrimento. Só que é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu sempre entendo os dois lados. Eu não vivi isso, mas eu entendo completamente tudo aquilo que a pessoa passa. E aí, eu tenho uma questão de eu sei muito bem ler pessoas. Essa é uma facilidade que eu tenho e eu faço de forma Maestral. Natural. Para mim é muito leve. E eu sei jogar também muito bem com as pessoas. Tem coisas que eu falo para você, por exemplo, na consulta, que é para te cutucar, para você nem perceber o que eu falei. Só que é para levar você pro lado que eu quero que você vá. Eu falo algumas coisinhas assim, é para cutucar mesmo, a pessoa falar assim, putz, esse filho da puta quer fazer isso comigo. Já te xinguei algumas vezes. Várias vezes, e pode xingar, não tem problema, eu faço isso de coração. Porque eu tenho que conduzir para você para aquilo que eu sei que você quer chegar. Se eu vejo uma pessoa muito ansiosa, às vezes, eu tenho que ser mais rápido no início. Só que depois eu sei que aquilo é insustentável para ela. Ela não vai aguentar. Eu já começo a cutucar ela para falar o seguinte, olha, vamos mais devagar.
segura a onda, porque tu não vai aguentar. Então é uma questão de percepção. Ler pessoas, na verdade, Rodrigo, na medicina, é o maior desafio. Porque muitas vezes você não sabe o que você quer. Você tem uma imagem que você nem sabe se ela é alcançável. Exatamente. Eu tenho que passar aquele filtro e criar a imagem sua para mim. Ponto. É isso. E sendo muito sincero, muitas vezes, quando o paciente chega me falando que está satisfeito, só que aí tem uma coisa minha, eu não estou ainda. Ainda bem que eu não cheguei nesse ponto. Porque se eu olhar e falar assim, Dá mais. dá mais, eu vou fazer você querer mais. E eu vou te encacucar até você falar, putz, eu vou querer mais um pouquinho. Então tem essa questão, você tem que saber ler pessoas. Na verdade, todo mundo, toda área de serviço, que nossa área é uma área de serviço, Sim. a gente resolve problemas. Essa é a nossa função. Você resolve problemas contábeis, administrativos, eu resolvo problemas de saúde, e aí quando eu digo de saúde é saúde mental, saúde física, saúde metabólica. O que eu tenho que fazer é entender qual é o seu problema e como eu vou te ajudar nisso. E eu não estou lidando com o seu corpo, igual você não está lidando com a empresa. Pessoas contratam pessoas, não contratam empresas. Exatamente. Então você tem que fazer isso, tem que ler a pessoa. E vamos mudar um pouquinho Vamos. o que é medicina metabólica, porque às vezes eu não comento muito com as pessoas que eu faço, só com quem é muito próximo, e as pessoas criam um monstro em cima de um negócio que eu falo, olha, você deveria consultar, porque muitas vezes na internet vai ter coisas que não tem nada a ver com a realidade da situação. Então, se tudo é bem explicado e bem falado, você vai entender que tudo tem um benefício, obviamente tem um tempo para ser utilizado Lógico. e tem um retorno que você vai conseguir deixando de ouvir os outros, né? Com certeza. E então fala um pouquinho disso, porque eu acho que no seu Instagram você tem falado sempre, mas eu acho que é importante para aquelas pessoas que acham que é sei lá, um bicho de 7 cabeças ou algo que é por isso que você tá assim. Porque às vezes tem gente que vira e fala, por isso que você tá alcançando o resultado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, faz parte do processo, não o que define o processo. Isso. Na verdade é o seguinte, vamos lá, as minhas áreas de atuação é até difícil eu pegar, Rodrigão, e falar o que eu sou, tá? Então eu sou médico, eu sou ortopedista, traumatologista, eu sou pós-graduado em medicina do exercício do esporte, medicina funcional integrativa, medicina endocannabinoide. Eu tenho extensão em terapias hormonais, hipertrofia, o tratamento de sarcopenia, emagrecimento e obesidade, implantes hormonais. Então eu tenho todas essas áreas que eu abordo. É muito difícil para mim me caracterizar como sendo um ortopedista ou um médico do esporte, porque eu acho que eu não sou só isso. Eu então criei um nome que, gente, é um nome que eu criei para o meu método, que chama-se otimização metabólica, que é o que eu faço com o corpo das pessoas. Então, o que eu tento entregar? Eu tento fazer o seu organismo, o seu metabolismo, a sua fisiologia, entregar o melhor que ela pode entregar para você ter o resultado que você quer ter, no âmbito que for. Seja no controle do colesterol, no controle de uma hipertensão, de um diabetes, ou seja, numa parte estética, no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Por que essa área hoje ficou muito polêmica e as pessoas têm muito medo, têm muita insegurança? Porque, Rodrigão, em toda área tem muito charlatão. Só que nessa área, o charlatanismo, ele predomina, tá? Exemplo, a pessoa vai na clínica fazer uma soroterapia, igual você fez na época, para corrigir alguma deficiência nutricional. Se for para deficiência nutricional, poxa, o Rodrigo tem uma deficiência de vitamina B12, vou lembrar da sua primeira consulta que tinha, deficiência de vitamina D, não vou lembrar exatamente todos os exames no resto. Se for por esse motivo, a terapia injetável está bem indicada. Agora, falar, eu estou te dando isso para você emagrecer, desculpa, é mentira. Não. O resultado da reposição de vitamina B12, de vitamina D, pode favorecer o emagrecimento. Mas eu vender isso como um protocolo de emagrecimento, isso é charlatanismo. Então é uma área no qual a questão financeira dos médicos que acabam ganhando com isso gera esses mitos de você se sentir inseguro e de todo mundo se sentir inseguro.
Por exemplo, hoje você vê todo mundo usando hormônio à torto e à direita, sem a pessoa saber, na verdade, utilizar Às vezes hormônio. a pessoa se aplicando. Muitas vezes. Eu acho absurdo isso. Não, e isso, Rodrigo, assim, parece ridículo. Mas se você for numa academia hoje, dificilmente um personal não vai chegar para você e não vai abordar o assunto de uso de esteroides anabolizantes. Então isso acontece muito frequentemente. Isso é muito delicado, porque você coloca a vida da pessoa em risco, tá? Mas a pessoa que está lá ouvindo, ela só quer ter o resultado de ficar mais musculosa. Muitas vezes na cabeça dela não passa o risco, o benefício, e ela compra coisa underground, coisa que é feita em fundo de quintal. Olha a diferença de quem usa um hormônio fabricado por uma indústria farmacêutica, quem compra um fundo de quintal. Gente, não dá nem para comparar a questão de qualidade. Então, é um assunto, Rodrigão, extremamente polêmico, em especial no que diz respeito ao uso de hormônios, tá? E aí a gente tem que entender. Hormônio não está indicado para fins estéticos. O hormônio não foi criado para isso. O hormônio foi criado para indicações clínicas. Baixa testosterona, hipogonadismo no homem, uso de testosterona. Mulher na menopausa, terapia de reposição hormonal na menopausa. Sarcopenia, baixa massa muscular, terapia de reposição hormonal. Lucas, síndromes consumptivas, HIV, pessoa grande queimada, pessoa com osteopenia, osteoporose, tudo isso tem indicação de utilizar hormônio. E tem indicações também, isso fora do Brasil, de você utilizar hormônios para emagrecimento e ganho de massa muscular para quando o paciente está num processo de mudança de recomposição corporal. Explico para você isso. Uma pessoa está emagrecendo. Para emagrecer, ela tem que comer menos e gastar mais. Se ela come menos e gasta mais, a chance dela perder músculo é alta. Se você começa a utilizar a terapia de reposição hormonal para preservar essa massa muscular, não com o intuito de gerar hipertrofia, não é nada disso. É para preservar a massa muscular. Quando você tem uma perda muito grande, você torna o processo de emagrecimento mais saudável, porque você preserva o músculo. A manutenção desse peso perdido é muito melhor e você consegue manter muito mais, tá? A grande problema é prescrever o hormônio virou uma febre. E aí eu percebo muito de todas as palestras que eu dou, de todas as aulas que eu dou. E assim, Rodrigo, eu me sinto culpado por o mercado ser desse jeito. De verdade. Porque a empresa me contrata, por exemplo, sábado agora, eu vou dar uma aula de 10 horas sobre terapias hormonais. Em 10 horas, eu vou ter que ensinar para, acho que vai dar 300 pessoas, não sei quantos alunos são, tudo sobre terapia de reposição hormonal. Testosterona, menopausa, esteroides anabolizantes, tratamento de sarcopenia, tudo isso. Você acha que eu consigo entregar em 10 horas isso? Não. Não consigo. Eu consigo pincelar. Eu consigo passar um pano em tudo isso. Só que eu tenho certeza que todos esses alunos vão sair na segunda-feira, vão pegar aquele highlight e vão prescrever. E é a partir daí que começa a gerar o problema. Daí não estudou o paciente. Não é que não estudou o paciente, ela vai pegar minha fórmula de bolo. Porque eu vou ter que sugerir, lá vou colocar doses sugeridas, como eu faço, por exemplo. Só que aquilo que eu faço lá, gente, é em linhas gerais dos gerais dos gerais dos gerais. Eu não vou ter tempo nesse curso de ensinar a interpretar exame laboratorial. Eu não tenho tempo nesse curso de ensinar a manejar efeito colateral. Eu não vou conseguir fazer mais de... Por exemplo, ano passado eu atendi 2.500 consultas. Como é que eu vou passar a experiência de 2.500 consultas em 10 horas? Não consigo. Tem como. Então, Rodrigo, o mercado hoje é esse. E por isso que gera medo. E vou ser muito sincero, se fosse eu no outro lado, eu teria muito medo. Eu teria muito medo. Porque tá sendo assim, cara. Infelizmente. Então, é algo que potencializa o corpo para alcançar resultado, mas que não faz nada sozinho. Nada sozinho. Se, vamos supor, eu utilizar a medicina metabólica para me ajudar ou ganhar massa ou perder peso, mas eu comer hambúrguer todo dia e ficar sentado na minha cadeira, não vai funcionar nada. Na verdade... Porque às vezes eu tento falar isso para as pessoas falam, não, lógico que não é assim. Eu falei, gente, se fosse assim, todo mundo aplicava uma injeção e estaria com o corpo perfeito. Rodrigo, vamos usar o termo que a gente tem que usar. Uso de hormônio para fim estético. A pessoa acha que é aplicar uma injeção e no dia seguinte ela vai acordar com 10 quilos a mais de massa muscular, 20 quilos a menos de gordura, com o abdômen trincado.
Não é isso que vai acontecer. Para pensar, quantas milhões de pessoas estão usando o Ozempic? Vou dar um exemplo do Ozempic. E não estão magras. Muitas. Muitas. Ou que emagrece e rapidamente ganham mais peso do que o anterior. Pode ganhar até mais peso que o anterior, mas a questão não é o Ozempic. O Ozempic é uma excelente droga, facilita muito o caminho. Só que na dose correta, pelo tempo correto, e em especial com dieta e atividade física. Se a pessoa, de verdade, Rodrigo, fizer dieta e atividade física, ela consegue ter o resultado que ela quiser. Esses medicamentos, recursos que a gente chama de recursos ergogênicos, vão facilitar o caminho. Ser mais rápido, facilita, dá um resultado um pouco mais estético, mais bonito. Mas não se compra um resultado. Eu gosto de uma frase que é o seguinte: o seu corpo você não compra, você não aluga, você não empresta. Ele é o resultado daquilo que você faz todos os dias com ele. Ponto final. São as escolhas, né? Totalmente. Às vezes tem que abdicar do açaí com paçoquita. Tudo. São coisas que a gente fica pensando. Porque eu falo que o bom de correr, de treinar, é que ele te ajuda até na dieta. Porque aí você pensa, você tá num jantar, que nem fui viajar com amigos esse final de semana, e hoje eu sabia que eu tinha que treinar às 6 horas da manhã. Ontem, eu não bebo, eu tenho a facilidade de não beber, né? Mas ontem, por exemplo, já não comi nada que não deveria comer, porque senão o corpo não vai. Quando chega às 5 horas da manhã, a hora que você tem que levantar, não levanta, porque ele tá arrebentado. A conta não fecha. Não fecha. Se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas, vamos entender muito bem isso. Doutor, quero mudar o meu corpo. Por onde eu começo? A minha dica seria assim: comece pela atividade física. E aí eu vou te explicar o porquê. Se a pessoa começa a treinar, vamos supor que ela treine à noite, tudo bem? Ela vai pegar, vai acordar cedo, e aí o café da manhã eu falo que é a refeição mais tranquila de ser controlada, porque normalmente você está em casa, você tem acesso a bons alimentos, é a geladeira que você comprou, é as compras que você fez, então você consegue comer bem. Você consegue comer um pão com ovos, uma fruta, você consegue se alimentar bem. Vai chegar na hora do almoço, você vai falar o seguinte: nossa, eu tenho treino às 7 horas da noite. Se eu comer uma feijoada agora, se eu comer um churrasco, se eu comer uma coisa pesada, vai chegar à noite, eu não vou entregar absolutamente nada de resultado. Então, eu vou comer uma coisa legal. A pessoa vai almoçar comida de verdade. Vai chegar no lanche da tarde, já vai ser o meu pré-treino. Então, a pessoa fala: putz, vou treinar daqui a pouquinho, vou comer saudável. A pessoa vai lá e come saudável. E depois do treino, ela fala: acabei de treinar, vou comer um hambúrguer? Não vou. Vou comer uma tapioca, vou comer uma crepioca, comer um frango grelhado, vou comer uma coisa saudável. Ou seja, só de eu colocar a atividade física da pessoa num horário do dia, eu mudei toda a rotina dela. Então, a primeira dica seria colocar a atividade física. Agora, vamos dar um exemplo do exato oposto. Doutor, não consigo treinar, porque eu não tenho horário de verdade. Rodrigo, tem muita gente, cara, que não tem horário de verdade. Isso é uma coisa que eu já percebi. No início da minha carreira, quando a pessoa falava eu não tenho horário, eu falava assim: tá de sacanagem com a minha cara, que você não consegue arrumar 20 minutos no dia para praticar uma atividade física. Nem que seja um hit de 20 minutos. Quantas vezes você já viu eu no Instagram? Sim. Eu vou dar curso, por exemplo, 8 horas da manhã em São Paulo, eu acordo às 5, faço 20 minutos de corrida em alta intensidade E vai. e vou lá porque eu sei que não vou conseguir outro horário. Então eu falo: pô, como é que a pessoa não consegue? Eu consigo, poxa. Mas tem gente que realmente não tem. A pessoa pega voo, faz não sei o que, fica mais difícil. Aí, nesse caso, a dieta é fundamental. Porque se a pessoa comer menos do que ela gasta, ela vai continuar a emagrecer. Então, dá para a pessoa emagrecer sem atividade física. Já viu aquela série Quilos Mortais? Já. A pessoa está internada num hospital e ela emagrece deitada numa cama. É que a A ingestão é muito baixa. ingestão muito baixa de caloria. Então, dá para emagrecer. Então, não tem justificativa. Todo mundo consegue. Só que, vamos ser sinceros, é difícil, Rodrigo. A dieta eu acho que é mais difícil que o exercício físico. Muito mais. Muito mais. Porque o exercício físico você vai fazer durante 1 hora e meia. Acabou, sai para sua casa. Não, mas ele ele muda Traz o seu benefício. corpo, traz benefício. Ele sente bem, endorfina, libera prazer. O ambiente, dependendo do ambiente que você tá, é legal. As pessoas conversam entre si. Faz parte, é legal. Dieta é 23 horas por dia.
E a gente vive um momento de muito mais enlatado ou fabricado, entre tantas coisas, do que se fazer a própria alimentação, né? Muito. Ninguém quer ir para a cozinha, a pessoa quer tudo pronto. Eu acho que isso Praticidade. dificulta também. Dificulta a pessoa querer se programar. Isso é real, assim. Vamos ser bem sinceros. Se a pessoa quiser comer bobeira, é muito fácil o acesso. Você vai num Oxo da vida, você pega um salgado, você come e você sai levando. Dá trabalho. Não vou mentir para você. Eu lembro que na minha época de faculdade, que, poxa, não tinha empregada, não tinha essas coisas todas, eu pegava no domingo, eu comprava, fazia compra de supermercado, ia para a cozinha e eu passava o domingo à tarde inteiro cozinhando as minhas marmitas para durar a semana inteira. Eu fazia isso todo domingo. Vamos ser sinceros, gente, dá trabalho pra caramba. É aquela lavação de louça, é limpa e joga fora e dá trabalho. Só que isso também entrega benefício. Então vamos ser muito sinceros. É mais fácil hoje você fazer uma dieta errada. Só que eu posso falar também, Rodrigão, a experiência de quem vive isso há muitos anos. Também é mais fácil para quem quer fazer uma dieta certa. Sabe por quê? Você vai num Oba da vida, você compra os legumes todos cortadinhos lá. Hoje tem tudo. Tem tudo. Você quer o arroz de micro-ondas, que fica pronto em 5 minutos, tem arroz de micro-ondas. E aí, no mais absurdo das coisas, você consegue entrar no iFood e pedir um poke com bons ingredientes. Vai estar extremamente saudável dentro da sua dieta. Então, tá mais fácil para todo mundo. Quem quer comer errado, Então, come errado. comer não tem. Para você comer, não tem tanta desculpa. Não tem muita desculpa. Não tem desculpa. Não tem O desculpa. exercício você até pode dizer que não tem tempo, mas a comida não. Comida não. Não tem. Porque hoje em dia está muito fácil. E como você vê quando a pessoa fala que é muito difícil fazer dieta ou é muito caro fazer exercício? E é que eu vejo hoje, tudo se popularizou. Sim. Então, acho, antigamente, de fato, para você estar numa academia de alta performance, realmente era caro. Mas hoje, com a concorrência, eu falo que a concorrência traz alguns benefícios, né? Vários. Por exemplo, a minha cidade onde eu moro é Paulínia, não é uma cidade tão grande quanto Campinas. Tem 27 academias. Olha isso. Então, uma cidade que é um ovo, tem 27 academias de alto rendimento, com mensalidades ali entre R$ 89 e R$ 109. Não é uma coisa absurda. Então, eu falo que aonde que as pessoas vê tão caro cuidar de si? E eu acho que isso é um mito ou não. Assim, vamos lá. Tem pessoa que a questão da academia e da alimentação, tem muita gente que fala que... Nossa, eu vou até citar um exemplo que para mim me marcou muito. Se a gente abrir meu Instagram agora, a gente vai ver isso. E a academia, eu acho que já não tem mais desculpa, porque realmente com a chegada da Smart Fit, da Sky Fit, da Pano Bianco, a mensalidade de R$ 89,90 já não é mais a justificativa para a pessoa. Se para pensar, são R$ 3 por dia. É nada. Nada. Nem um picolé, eu acho. Não, que muito, que é isso, depende do picolé. Mas assim, não sei onde você tá achando picolé de R$ 3, não existe mais. Mas assim, então, acho que a academia já não tem mais o desculpa. A alimentação, as pessoas ainda começam a colocar um pouco de desculpa. Eu vou citar o exemplo de um vídeo que eu gravei com aquele iogurte Yorgos. Nossa, aquilo te matou, né? Aquilo me matou, acho que eu já te contei essa história, eu conto repetidamente. Gente, eu gravei um vídeo, não foi em parceria nem nada, eu tava no supermercado gravando, vi aquele iogurte, falei assim, esse iogurte aqui é uma excelente opção para quem não gosta de whey protein, porque a cada dose dele tem 23 gramas de proteína. Exatamente o que tem uma dose de whey. O vídeo era esse. Ponto final. Simples. Só que era um iogurte que deve custar hoje uns 35 a 50 reais. Eu não sei mais quanto que tá o valor desse iogurte. É um iogurte caro. É um iogurte muito caro. E é uma dose baixa. É uma dose baixa. É dose única, acho. Não, vem 3 doses. 2 doses e meia. 2 doses e meia. É caro, não vou negar. Mas eu falei no sentido de ser uma opção para quem não gosta de tomar whey. Era uma opção, uma variação. E 90% dos comentários, eu acho que deve ter mais de 1.800 comentários ali, gente. Iogurte de rico, médico de rico, não sei em que mundo você vive. Tipo, foi só basicamente isso. Por um lado foi bom que engajou o vídeo, tem milhões de visualizações. Mas por outro lado, eu parei para refletir e falei o seguinte, gente, a pessoa, ela não quer, ela quer arrumar uma desculpa para não fazer. Porque da mesma forma que tem esse iogurte que é caro, você consegue tomar um whey hoje, por exemplo, da marca Growth, que custa R$ 100 um pote whey
para um mês. Nossa, para um mês. R$ 90. É o mesmo preço de uma academia. Você consegue comprar uma creatina por 45, uma glutamina por 45, E de qualidade. de excelente qualidade. Mas a pessoa, Rodrigo, na verdade, ela quer arrumar uma justificativa. A grande verdade é essa. No que tange a dieta e treinamento, a pessoa sabe que não é caro. Só que ela quer uma justificativa para não fazer. Então sempre vai ter a justificativa do é caro, sempre vai ter a justificativa do não tenho tempo, mas dá muito trabalho, mas eu não gosto de treinar. Sempre vai ter uma justificativa. Ponto final. O que essa pessoa tem que entender? Que enquanto ela não quiser de verdade, ela sempre vai arrumar justificativa. Ela sempre vai arrumar. E não adianta eu quebrar qualquer ponto que ela falar. Ela sempre vai arrumar uma justificativa para não fazer. Hoje, para você, no dia a dia, tanto você como sua esposa, na sua casa, é tranquilo. Ela também é uma pessoa que se cuida. Ela também, vamos lá, quando eu conheci a Giovana na residência, inclusive, a família da Giovana era de Goiânia. Gente, a alimentação do goiano, eu tenho muito paciente lá, do online, e eu falo que sempre me dá muito trabalho. Por quê? O goiano, ele gosta da pamonha, ele gosta do pão de queijo, ele gosta do pão com frios, ele gosta de carnes mais gordas, de uma carne de porco, ou um corte de peixe, por exemplo, de peixe não, de frango, por exemplo, uma sobrecoxa, uma coxinha, eles gostam disso. Faz parte da cultura dela comer isso. Então ela tem um paladar um pouco mais puxado para esse lado. Só que lá dentro de casa é uma coisa assim, gente, acaba que contamina. Exemplo, vai comprar carne lá para casa. Eu só compro filé mignon, patinho, filé de São Peter, tilápia, ou peito de frango. Ponto. É isso que ela vai comer, porque é isso que a gente come lá em casa. Eu como arroz, feijão, carne, legume, salada. Então sempre tem arroz, feijão, a salada e os legumes. Então isso sempre... Nada muito difícil de fazer. Zero. Zero, zero, zero. Assim, ó. Eu não como nada que seja difícil de fazer, até porque minha habilidade na cozinha não é a maior do mundo. Eu sei cozinhar, mas a gente tem empregado e tudo, o pessoal faz lá pra gente. Mas assim, gente, é o básico que funciona. A gente tem, assim, características diferentes quando a gente vai num restaurante. Se a gente for num restaurante, ela geralmente vai pegar um prato um pouco menos pensado do que o meu. Porque eu, Rodrigo, eu vivo isso. Eu sou o reflexo do meu trabalho. Então eu não me dou a opção de eu chegar num restaurante, por exemplo, e pedir uma carne com fritas. É que a sua autoridade tá no que a gente vê, né? Tá nisso aqui. Você tá cobrando, a gente fala, não, ele tem como cobrar. Ele tem como cobrar. Perfeito. Então eu já não me dou essa opção. Eu coloco a dieta como parte do meu trabalho. Por exemplo, ontem eu fui num churrasco com meus amigos, nos padrinhos da Antonella. Gente, eu cheguei lá, tomei cerveja? Sim, tomei 3 long necks. Contados, tá? Que na minha cabeça eu conto. Eu sei exatamente quantos pedacinhos de carne que eu peguei. Eu peguei 15 cortezinhos de carne. Eu conto todas as vezes. Na minha cabeça, sem ninguém perceber, eu tô fazendo essa conta, porque eu trabalho com isso. A Giovana e a minha família não é obrigada a fazer dessa forma. Eles não trabalham dessa forma, né? Eles não trabalham com isso. Só que naturalmente contamina. Naturalmente contamina. Por exemplo, toda vez que a Giovana agora vai para um restaurante, ela chega por muitas vezes ela gostava de pedir um prato só de massa. Hoje ela fala, amor, eu não vou pedir esse prato porque falta a minha proteína. Então ela já mudou as escolhas dela para pedir um prato com proteína. Ela foi se educando. Foi se educando. Isso acontece em casa. Na verdade, por exemplo, eu gosto de chocolate, tá? Eu sou apaixonado por chocolate. Todos os dias eu como 25 gramas de chocolate. Só que são 25 gramas. Nossa, quase que pesado. Na verdade, assim, se eu cortar, é que eu já peguei anos fazendo isso. Se eu cortar lá os 3 quadradinhos do chocolate que eu como, dá 25 gramas. Então fica tudo calculado. Todas as minhas refeições lá em casa, eu que coloco o prato, eu que sirvo a Giovana e eu que sirvo a mim. Por quê? Porque eu peso. Até hoje, depois assim, gente, vamos lá, são no mínimo 20 anos, 22 anos fazendo dieta regrada. No mínimo. Até hoje, eu peso todas as minhas refeições. Peso todas. Eu falo que
Porque, de algum modo, qualquer mudança que você tenha no seu corpo, eu falo, tenta inverter isso para uma questão de resultado sua. Uhum. Não de qualquer área que você trabalhe. Então, dentro da sua área, o que vai te dar felicidade de alcançar um objetivo. Tenta trazer isso para a dieta. Porque, às vezes, aquela calça que não serviu, aquela camisa que ficava apertada, o jeito de você se olhar no espelho ou uma foto que você tirou. E aí, começa a reverter isso quando você quer meio que sair da sua dieta. Né? Porque daí você consegue, de fato, falar... Porque compensa. Fazer dieta, fazer exercício físico, ter uma vida regrada de disciplina, ela gera resultado. Gera. Então, quando você vê o músculo que se forma, o dorso, quando você vai ver as coisas mudando, você olha, o corredor, quando eu tô correndo, ele fala para mim, por que você olha para sua perna? Falei, porque é uma conquista. Então ele fala, você tem que estar com o pescoço para cima. Eu falo, cara, eu olhar como ela tá desenhada, para mim é um motivo de orgulho de 1 ano e meio fazendo isso. E aí quando você consegue, deixa eu 2 segundos, 3 segundos, baixar minha cabeça. E às vezes na hora que você vai comer, você sabe que parou, né? E eu falo, você precisa, esse exemplo que você trouxe mesmo, não compra as coisas para casa. Pronto, você já determinou, tem que ter isso. Já é uma forma de você fugir e não sair da dieta. Né? Se você conseguir se organizar, é porque é o seguinte, Rodrigo, tudo vai ter benefício. Tudo vai ter benefício. Então, vamos lá. Se você quer um corpo mais legal, fazer a dieta faz parte disso, mas vai te dar um benefício. Vou dar um exemplo seu. Eu tenho certeza que você hoje, em todas as suas negociações, todos os seus clientes, você passa muito mais credibilidade por ser quem você é. Isso em qualquer profissão, tá? E tem o benefício de você se sentir bem com você mesmo. Que aí eu falo assim, gente, até hoje, putz, eu vou lá, eu mantenho menos de 10% de gordura o ano inteiro. Eu não aceito passar dos 10%. Se eu passar, eu aperto a dieta para cair em 1 semana. Essa é uma regra minha. Quando eu consigo ver uma veiazinha a mais que não tinha, até hoje eu falo, uau, gostei, quero mais um pouco. Isso faz toda a diferença. E eu brinco assim, isso faz você se sentir bem com você mesmo, você não está fazendo pelo outro. É por você. E ponto final. Agora, toda vez que você faz algo por você, você também faz algo pela sua família. Sim. Eu vejo que seu filho treina contigo. Sim. Hábito. Minha filha tem 3 meses e meio. Você acha que quando ela vê que todo sábado e domingo o pai e a mãe acordam, pegam e vão para academia, e vai lá na academia, e você acha que ela não vai querer fazer? É natural. Vai querer fazer. Você acha que quando ela vê que todo mundo come fruta, ela não vai querer fazer? Vai querer comer a frutinha dela. E eu não tô falando, Rodrigo, que as pessoas têm que ser extremamente regradas, têm que viver igual eu vivo. Não é nada disso. Mas se você tá com um corpo legal, com saúde legal, tudo na sua vida vai mudar, cara. E é assustador. Sim, e as pessoas não gostam que fala isso, mas eu falo, isso eu sempre falei, a estética vende. Vende? Não adianta você falar que uma boa imagem te gera autoridade, ela chega primeiro. Chega. Se você estiver bem vestido, se você estiver com o shape em dia, tudo isso porque são resultados alcançados. Então, se você se veste bem, é porque de alguma forma financeiramente dá para fazer aquilo. Se você tem um corpo bom, significa que você tem uma disciplina na forma, no seu dia a dia. É isso. E aí, quando a pessoa te olha, independentemente da sua profissão, ela fala, não, se esse cara cuida dele, cuida da família, cuida do que come, esse cara vai cuidar do que ele está fazendo. Ponto final. Então, eu falo para a pessoa, se preocupa com essas coisas que você vai ver que vai tudo mudar. Quem te enxerga vai te enxergar diferente. Muda completamente, né? Rodrigo. Eu lembro que antes ali, porque quando eu te procurei, eu já tinha iniciado o processo com a Renata, já tinha perdido alguns quilos, mas eu achei que eu falei, não, somente na parte de nutrição eu não vou chegar. Eu preciso de alguém que de fato me potencialize. Além de ver tudo, potencializar também, porque você é arrojado. Você não é um médico normal de receita pronta de gaveta, né? Não sou. Você de fato é arrojado e você vende alta performance. Mas você não só vende, você aplica ela nos seus pacientes, né? E aí eu falei, não, tenho. E aí eu vejo o nível de autoridade que eu gerava antes para o nível de autoridade que eu gero agora. Então, quando eu estou numa reunião, fechamento de contrato hoje, ele é muito mais fácil. É o mesmo contador.
Não mudou a forma, não mudou a faculdade, não mudou a Tecnicamente, formação. você é a É a mesma mesma coisa. pessoa. Mas, Rodrigo, você transformou completamente. Posso falar para todo mundo? Pode. Gente, o Rodrigo, quando ele chegou no consultório a primeira vez, primeiro, uma insegurança gigantesca, porque ele também estava indo no algo que ele não sabia o que era. Ele também foi muito pelo Dr. Lucas, ele não sabia o que eu fazia exatamente, o que seria feito com ele. Então tinha uma insegurança muito grande e tinha uma postura mais insegura ainda. Sim. Peitoralzinho retraído, Ombro bracinho para baixo. assim, ombrinho caído, cabelo muito diferente do que vocês estão vendo aqui hoje, barba mais diferente Nem ainda. existia. Corpo, então, nem vou falar, era outra pessoa. Mas quando você se cuida, Rodrigão, e você faz as coisas, porque você sabe aquilo que você passou para ter esse resultado, Sim. até o processo muda você. Até o processo muda você. O pessoal pergunta assim, doutor, você tem muita autoconfiança. Você fala mesmo assim como se você tivesse certeza daquilo. Não, não é que eu acho que eu tenho certeza do que eu estou falando. Por quê? Além de eu estudar, além de eu fazer isso tudo, eu aplico isso todos os dias em mim. E você pegou e você aplicou toda aquela disciplina que você tinha como contador, que eu sei que você é workaholic pra caramba também, você só aplicou essa disciplina também agora pro seu corpo. Ponto. Acabou. Gente, não tem como dar errado. Não tem. Não tem. A conta vai fechar. Mas fora, eu acho que a grande virada de chave foi a liberdade. Porque, que nem agora, para você ter uma ideia, eu vou começar a trabalhar com mentoria para outros contadores. Então, olha para você ver o que uma Nossa, mudança meu Deus. de cabeça, onde eu estava meio que escravizado atrás de uma mesa, numa cadeira, achando que eu ia morrer fazendo aquilo. Porque quando você... Eu não tinha saúde. Eu não tinha vitalidade, eu não tinha vontade, eu não tinha... Eu Você não não tinha tinha... autoestima. Não tinha. Acho que realmente eu não tinha autoestima, é uma boa definição. E aí, quando você vai transformando tudo dentro de você, e é um processo que vai mudando quem você é de fato, no sentido de pensar, de ser arrojado, vai se aproximando as pessoas certas. Porque daí, como você gera autoridade, automaticamente você se torna, quero saber quem é essa pessoa. Então, quem que é? Eu lembro que no último treinamento que eu fui, que eu estava ali na primeira fila, eu não era conhecido, não estava em rede social, mas as pessoas me apontavam e as pessoas queriam saber quem eu era. Eu não era ninguém ali naquele momento, mas eu tinha 1,86 m, estava muito bem vestido, magro, que ainda não tinha ido para a parte de definição, estava só magro, e as pessoas falavam, quem que é essa pessoa? Então eu falo, vem essa mudança, eu mudo totalmente o escritório. Então, o escritório passa de ter 4 funcionários para 14 hoje. A gente cresce exponencialmente, cria uma área totalmente técnica abaixo de mim. Então, obviamente, tem o braço direito, que é a Camila, Lógico. que hoje é quem está cuidando do escritório. Se entrar na rede social da Direciona, é a Camila que fala mais do que eu, para que eu, de fato, cuide do escritório como se fosse uma instituição. Sim. Não mais. Então, ali eu sou a pessoa que, final, o que a gente vai resolver aqui, como vai fazer isso, por Você é o quê? estratégico de verdade. Exatamente. Que é o que eu falo. Você tem como, sim, parar a saída operacional e se tornar estratégico. Então, para que eu vendesse isso, primeiro eu precisava ter vivido isso. Rodrigo, eu vou discordar de uma coisa que você falou. Você falou o seguinte, você criou isso dentro de mim. Eu discordo. O que eu faço, na verdade, é tirar de dentro da pessoa aquilo que ela já é. É. Eu não consigo de verdade, gente, com um corpo, com qualquer coisa que eu faça, eu não consigo fazer a pessoa se tornar algo que ela não é. Você já era isso que você é hoje. Só que tinha uma capa. O que eu fiz? Tirei a capa. Exatamente. Eu não consigo mudar caráter, eu não consigo mudar personalidade, isso não se muda. Eu só consigo trazer à tona o melhor da pessoa. Só que isso também faz parte do meu trabalho, que é uma das partes que, de verdade, me dá mais prazer. Tem um paciente que hoje ele me lembra muito você. É um grande amigo também. E ele chegou, assim, ó, é um carioca. Chegou, era gordão, assim, bem acima do peso, com um terno cinza imenso.
E a frase dele foi assim, ó, já passei em 8 médicos e ninguém nunca resolveu o meu problema. Espero que você seja o último. Curto e grosso. Ponto. Eu percebi que ele estava querendo me testar. Porque uma pessoa que chega dessa forma está querendo competição. Só que tem um problema só, que é o seguinte. Estava completamente tampado naquela imagem dele um cara carrancudo por insegurança, por medo, por ter tido experiências péssimas, por ter gastado um monte de dinheiro outras vezes. Frustrado. Ele não era aquilo. Eu sabia que ele não era aquilo. Quando eu resolvi ele, na primeira consulta ele perdeu 17 quilos em 2 meses, ele voltou outra pessoa. Doce, carinhoso, amabilíssimo. Outra pessoa. Aí eu fui perguntar pra ele, porque eu pergunto, você sabe que eu cutuco mesmo. Eu falo, pergunta. É quase que Ah, um psicólogo. faz parte. Por que você tava daquele jeito? Você é um cara super legal, super bacana. Você veio seco e falou, doutor, insegurança. Passei por isso tantas vezes, estava frustrado. Ponto. É isso. Tem vezes que a gente se esconde dentro de uma coisa porque a gente quer se fechar e não quer dar abertura, por insegurança, por medos, por questões próprias. E, Rodrigo, fala uma coisa para todo mundo. Quando você vê essa imagem do Instagram, essa imagem do Lucas, não ache que eu também não tenho as minhas inseguranças. É óbvio que eu tenho. Você sabe, a Paula, que vai trabalhar com você, tô dando a carteirada aqui agora no podcast, que a Paula vai te ligar, Vamos ver se se vai. ela vai te aceitar. Mas assim, a Paula, que é uma das minhas grandes amigas, ela sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho minhas inseguranças, eu tenho meus medos, eu tenho tudo isso. Só que, Rodrigão, não é porque eu não sei se eu sou bom ou se eu não sou bom, não é nada disso. A insegurança hoje, e você vai chegar nesse momento, que é o seguinte, você já está nesse momento, você se torna tão grande para os outros, igual você vai ser mentor de outras pessoas. Ser mentor de uma pessoa é estar com ela o tempo todo ali para tudo que ela precisar, seja espiritualmente ou seja conselho técnico como contador. Quando você se torna isso, você tem que criar uma imagem e você tem que ser o ponto de fortaleza. Então você não vai demonstrar fragilidade. Só que você vai ter as suas. Você vai ter as suas e muitas vezes você vai dar as respostas para essas pessoas inseguro. Só que você não pode transmitir isso. Você tem que pegar e tirar o que tem de melhor de você e jogar o que tem de melhor de você. Ou você acha que eu não fico inseguro quando esse cara chega e me trata de forma rude no consultório? Pô, o cara tá na minha casa, que é o meu consultório, é minha casa, e ele vem e fala assim, poxa, até certo ponto eu fico com medo de errar. Fala, putz, será que eu vou ser um nono a errar? Beleza. Se eu tivesse sido um cara que falasse assim, não, muito bem, a gente vai... Ele quis me testar, eu fui mais babaca ainda, porque a gente, na verdade, tem que ser personagens, com cada paciente tem um perfil do Dr. Lucas, para você entregar aquilo que a pessoa precisa. E aí sim você vai ser você depois. Só que você, cara, transformou tudo. Você mudou sua vida. Eu acho que a final de chave virada para entrar nisso tudo, eu não tenho mais medo de nada. Absolutamente nada. Porque tem uma coisa que o processo com você me ajudou muito. Primeiro foi acreditar em mim mesmo. E segundo, não ter medo de nada. Tô pronto. O que tem que vir? O que eu tenho Mas, que executar? Vamos Rodrigo, ver. vou te falar uma coisa. Você vai ter medo. Porque é o seguinte, chega um ponto, igual hoje, por exemplo, você vê minhas redes sociais, são 82 mil pessoas ali. De um público, graças a Deus, que eu falo que é muito selecionado. Você vê que, pô, você vai dar aula para 400 pessoas num final de semana, ensinando eles algo que pode mudar a carreira deles. Sobe num palco com 3 mil pessoas. Cara, você vai ter medo de errar. Porque quando você fica grande, qualquer erro seu, que pode ser Gigante. uma frase mal colocada. Mal colocada ou talvez mal interpretada. Porque a gente está gravando aqui hoje, e se a gente pegar e fizer um corte mal intencionado, na verdade nem mal intencionado, às vezes o corte foi feito e ficou legal. Só que a forma como eu falei, como você falou, não soou bem no ouvido de uma pessoa. Essa uma pessoa vai trazer um problema gigantesco. Às vezes, por exemplo, assim, eu vou dar um curso para farmacêuticos, exemplo.
E o cara fala assim, doutor, qual dose de testosterona eu deveria passar para um homem assim? Aí eu falo, você é médico? Não, sou farmacêutico. Então, pois é, então você não deveria estar fazendo essa pergunta porque você não é médico, você não prescreve hormônio. Eu fui mal educado? Não. Não, mas eu Mas, fui pô, sincero e eu fui meio rude. Para já parar com aquela bafafá. Que ele não precisa saber disso. Ele nem deveria estar pensando em prescrever hormônio. Eu já sei qual que é a intenção dele, tá? É passar para uma pessoa. Então eu já dou a minha cortada logo de cara. Todo mundo que tiver um bom senso talvez entenda isso. Mas para ele, eu fui rude com ele. E essa pessoa gera um problema muito grande. Então o medo vai se começar a se tornar de você não poder errar. Quanto maior você fica, menos você pode errar. E aí você tem que ter muitas pessoas ao seu lado para você confiar 100% e te passar um filtro e criar uma imagem blindada de você. Porque hoje o meu maior medo, de verdade, é pegar e falar alguma coisa e ser muito mal interpretado. Eu dou um exemplo para você. Você já viu que vira e mexe eu posto umas fotos sem camisa no Instagram? sim. Não tem mais as fotos. Não tem mais, faz muito tempo. Não tem mais, Porque faz uma muito vez tempo. alguém me perguntou, eu falei, ó, o abdômen desse cara. Eu falei, cadê o abdômen dele? Não apareceu um dia, não apareceu outro dia. Eu falei, acho que ele parou de postar. Parei de postar. Porque é o seguinte, você entendeu aquilo de uma forma negativa? Não, A legenda sempre era algo que eu colocava, tipo assim, seu corpo é o resultado daquilo que você faz com ele todos os dias. exatamente. Essa é uma frase que eu gosto muito e eu usava muito quando eu colocava esse tipo de coisa. Só que uma pessoa interpretou mal, falou com uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa veio, Lucas, eu te conhecendo e eu sabendo de tudo, eu sei que não tem nada a ver de cunho sexual, de desejo, de nada disso. Só que uma pessoa se sentiu ofendida e falou assim, pô, então esse cara tá falando que eu não tenho esse corpo porque eu não tenho disciplina que ele tem? Já levou para um lado completamente errado. Então, pequenas coisas, Rodrigão, vão começar a gerar medo em você pra caramba. E você vai começar a ter outros tipos de medo, mas isso é bom, porque o medo é o que faz você estar preparado para dar os próximos passos. E você vai ter que ter. Porque a sua empresa hoje, você está com 14, era 13 em dezembro, 3. 4 pessoas no começo do ano ano, passado. para 14. Para 14, quase que Você triplicamos de quase tamanho. quadruplicou o tamanho da sua empresa. Imagina para esse ano, você já parou para pensar que se você mantiver o ritmo de crescimento, que na verdade é exponencial, você sabe que é exponencial. Quem tem R$ 1 para chegar no 10 é um processo, quem tem 10 para chegar no 100, É mais. abrem-se mais oportunidades, Sim, se com torna mais certeza. fácil. Então talvez sua empresa chegue no final do ano com 50 pessoas. Você vai ter medo, cara. São 50 pessoas que dependem 100% de você e de uma empresa que cresceu muito em pouco tempo. E o medo vai te fazer bem, porque vai manter você atento, cara, para as coisas que vão surgir. Isso faz parte. Então essa história, Lucas, não tenho medo, eu não quero ter medo. Que bom que você tem medo, porque é o que te mantém preparado para as coisas. Olha, a gente se caminhar para o final, eu ficaria aqui com você o dia inteiro. Eu queria primeiro te agradecer, assim, porque eu acho que o que foi criado aqui é uma relação de amizade, Com porque certeza. eu falo que você é um pouquinho do meu diário, então cada consulta lá, e momentos que eu precisei de você no particular, você sempre me atendeu. Isso é uma Momentos honra. que eu precisei, eu preciso falar com você urgente. Você me ligou, me senti muito importante aquele dia, né? A gente estava ali no meio do caminho do nosso processo, mas você sempre foi muito atencioso comigo. Foi um amigo, um parceiro, muito mais do que um médico. Fico feliz, Rodrigo. E estaremos juntos assim pro resto da vida. E queria que você deixasse algo, pessoal, aqui fora, olhando ali para a câmera, algo que vem no seu coração agora, né? O que as pessoas pensar diferente em 2025, como a saúde é importante. Porque eu falo isso todos os dias. Como a saúde é importante para todo mundo. Mas muitas vezes as pessoas, né, eu não tenho essa autoridade médica de dizer isso. Tá, perfeito. Pessoal, se eu fosse dar um recado para vocês, é o seguinte: virada de ano, todo mundo quer colocar uma meta nova, quer colocar um cuidado novo. E a primeira coisa que eu vou frustrar todo mundo, eu vou frustrar até o Rodrigo aqui, falar assim que você em 2025, você não vai querer colocar uma meta nova para o ano. Você vai querer colocar uma meta para a sua vida. E tem uma coisa que eu gosto de falar que é o seguinte: você só vai chegar onde você quer se você sabe onde você quer chegar.
Se você não digitar no Waze o seu endereço final, ele não vai te levar lá. Então, a primeira coisa que tem que fazer é onde você quer chegar no final da sua vida. Quem que você quer ser? E pensa nisso em vários aspectos. Divide em profissional, socialmente, família, divide isso tudo. Quando você souber isso, onde você quer chegar, ou quem você quer ser, aí sim você vai saber o caminho que você tem que percorrer. Não pensa no caminho antes de saber onde você quer chegar. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que é Isso, super uma corrido. honra. Foi um prazer e eu lembro quando eu te convidei, você falou, óbvio que eu vou. Uhum. Qual é o dia? Me passa a data e isso me deixou muito feliz. Obrigado pela sua presença Gente, ó, aqui. eu que agradeço, de verdade, assim, primeiro, uma honra estar aqui no dia do seu aniversário, passar um tempinho com você. Fiquei super feliz com essa oportunidade. Eu vi ontem e falei, meu Deus, estou chique demais. Mas, acima disso tudo, é agradecer você pela confiança de passar comigo. Eu brinco, gente, que o médico é uma relação de confiança. Porque você tem que confiar. Porque, Rodrigão, eu posso tentar te explicar 1 milhão de vezes tudo que eu estou tentando fazer com o seu corpo, por que eu estou te dando X coisa, Y coisa. E você não tem que entender. O papel é meu, é minha responsabilidade. E aí, quando a pessoa confia em mim completamente e a pessoa percorre esse trajeto, para mim, o jogo tá fechado. Então, eu que te agradeço, obrigado pelo convite. E outras vezes a gente faz mais podcast para a gente bater papo sobre outro assunto que a gente fica horas aqui. Com certeza. E a você que ficou até aqui, curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio.